Que ninguém vos engane. Este é o tema do importantíssimo discipulado de hoje, que eu gostaria muito de estar gravando ao vivo, numa live com vocês aqui, mas tendo em vista a previsão de uma tempestade para hoje à noite, eu considerei prudente fazer uma gravação prévia e publicar aqui como estreia. Então eu quero saudar aqueles que estão acompanhando aqui na estreia este vídeo, e se porventura de fato tivermos aqui uma tempestade com falta de energia, provavelmente pelo celular eu vou conseguir acompanhar com vocês, ao menos no chat, né? Então poderei assim também não somente colocar os versículos, as referências dos versículos que pretendo mencionar no nosso discipulado de hoje, como também responder alguma dúvida concernente a este assunto. Então seja muito bem-vindo. Nós temos hoje um assunto da máxima importância para tratar aqui, e como texto base, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, vamos ler a partir do primeiro versículo e até o versículo 5, por enquanto. E quero também aqui lembrar que, caso você não conheça esta série Formando Discípulos de Cristo, este é o vídeo de número 33, mas isto não significa que você tenha que assistir os 32 vídeos anteriores a este para compreender o que será dito hoje aqui. Porém, quero aqui incentivar todos vocês a assistirem todos esses vídeos, porque contém ensinamentos de grande importância para que, de fato, sejamos aperfeiçoados em Cristo. Não se trata aqui de nenhum compromisso com denominação religiosa ou coisa parecida. Nós estamos aqui juntos querendo aprendermos com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com aquilo que podemos extrair de prático para as nossas vidas com a palavra de Deus. Então quero, mais uma vez aqui, dizer que vamos iniciar o discipulado de hoje com a leitura de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Então veja comigo, por favor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Assim disse o Senhor. Eu até gostaria de continuar lendo, e quase continuei mesmo, mas apesar, da leitura que nós acabamos de fazer ter sido o início do chamado sermão profético do Senhor, também conhecido como sermão escatológico, nós não falaremos aqui dos sinais do fim, mas do risco cada vez maior de sermos enganados na medida em que se aproxima o retorno de Cristo. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que correríamos esse risco de sermos enganados quanto mais se aproximar o dia da sua vinda. Então, não por acaso, o sermão escatológico ou sermão profético, como você queira chamá-lo, começa com a seguinte frase no versículo 4. Veja comigo na sua Bíblia. E é importante você acompanhar com a sua Bíblia o nosso discipulado. Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Em algumas versões, vede que ninguém vos engane, porque esta palavra, no seu original, significa observar com o fim de não ser enganado, ter um discernimento, né? Então, que tenhamos discernimento nesses últimos dias, para que não sejamos enganados. Então, nós encontramos aqui, neste sermão, pelo menos por 3 vezes, o Senhor nos advertindo do risco que corremos, porque muitos serão enganados. Nós vemos isto no versículo 5, quando ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vemos o mesmo também no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E no versículo 24, ainda do mesmo capítulo 24, o Senhor dizendo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eu aproveito aqui para dizer que, em outro discipulado mais adiante, eu pretendo ainda trazer uma análise completa do termo grego eclectos, que é traduzido aqui como escolhidos e em outras versões como eleitos, e na maioria das versões, às vezes como eleitos, às vezes como escolhidos, e eu pretendo ainda trazer uma análise completa a respeito de todas as vezes que aparece esta palavra no texto grego, se não me falha a memória, 23 vezes. Porque temos que explicar a Bíblia pela própria Bíblia. Eu tenho esse princípio de que a Escritura, com a Escritura se interpreta, então não vou entrar aqui agora nessa questão de eleito, escolhido, porém mais adiante veremos o que a própria Bíblia nos ensina a respeito disso. Mas hoje, o assunto, como eu já adiantei, é da máxima importância. Como não sermos enganados? Todos nós, queridos irmãos, corremos o risco de em algum momento da nossa vida sermos enganados. Eu já fui. E eu duvido muito que você também já não tenha sido enganado por alguém. Enganado por uma pessoa ou por uma instituição, enganado pelas aparências, enganado pelas circunstâncias e tenha tomado decisões erradas, tenha seguido por um caminho que não deveria. Então, o discipulado de hoje é um discipulado que tem por objetivo que sejamos protegidos daqueles que tentam nos enganar. E como não ser enganado? Eu fiz um apanhado aqui de ensinamentos na palavra a respeito disto e organizei da seguinte maneira. E eu já quero adiantar aqui, porque considero que se você não puder assistir a todo este vídeo, você já saiba do que eu vou falar e pelo menos já esteja um pouco atento a isto. Então, eu organizei da seguinte maneira, em 3 partes, respondendo a seguinte pergunta: como não ser enganado? Em primeiro lugar, não se precipitando, mas tendo uma reação crítica a tudo, inclusive ao que eu estou falando aqui. Tá? Eu já vou explicar como fazermos isto. Então, não se precipite em acreditar em alguém. Tenha uma atitude crítica, isto não é pecado. Em segundo lugar, não se iludindo com palavras. E daí, temos uma subdivisão aqui. Não se iludindo com que tipo de palavras? Palavras agradáveis. Às vezes as palavras são agradáveis, mas são enganosas. Palavras elogiosas, ou seja, que fazem lisonjas. E palavras persuasivas. E eu pretendo explicar o que eu quero dizer com palavras persuasivas, ou até melhor, o que a própria Escritura no Novo Testamento quer dizer com este termo. E em terceiro e último lugar, que não sejamos enganados, não nos impressionando com aparência.
quantidade de seguidores e milagres extraordinários. Então, mais uma vez aqui, nesse terceiro ponto, temos também 3 subpontos. Vou repetir do início. Como não ser enganado? Não se precipitando, mas tendo uma reação crítica. Em segundo lugar, não se iludindo com palavras, que podem ser palavras agradáveis, elogiosas ou persuasivas. E em terceiro e último lugar, como não ser enganado, não se impressionando com o quê? Com aparência, com quantidade de seguidores e com milagres extraordinários. Então, eu já antecipei para vocês aqui o roteiro deste vídeo. E eu gostaria, então, de agora tratar de cada um destes pontos com você. E eu tenho certeza que isso será de grande proveito para as nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente, em Atos, capítulo 17. Muito provavelmente você já ouviu dizer que nós temos que ser como os bereanos, mas qual foi a característica dos bereanos, aqueles que moravam em Bereia, que nós temos que seguir? E aqui nós encontramos em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10, dito o seguinte: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. E eles creram com uma base sólida, porque estavam tendo certeza de que aquilo que Paulo e Silas estavam lhes ensinando, de fato é o que a Escritura lhes mostrava. E então reconheceram que o Messias havia vindo, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim fizeram, porque houve neles a nobreza, e é interessante que a palavra diz que eles eram mais nobres, né? E esse nobres, eu entendo que eles tinham que a palavra os chama dessa forma pela atitude que eles tiveram da prudência, de examinar na palavra, e cada dia faziam isso, aquilo que lhes estava sendo ensinado. Então, como não ser enganado? Em primeiro lugar, tendo esta reação crítica. Quando, por exemplo, você está assistindo o vídeo de algum ensinamento que se diz bíblico, você abre a sua Bíblia e confere, e você confere aquilo dentro do contexto, e você ainda procura ouvir também o outro lado, ou seja, alguém que não concorde com aquele argumento, você procura analisar bem antes de sair dando crédito a alguém. Eu já disse aqui que até mesmo aqueles que ouvem os meus ensinamentos devem ter essa mesma atitude. Você não acompanhe vídeos, sejam eles gravados por mim ou por qualquer outra pessoa, e até mesmo alguém que esteja lhe ensinando ao vivo, né, de modo presencial. Não se apresse em acreditar naquilo que você está ouvindo, sem que você mesmo esteja se certificando de que aquilo é exatamente daquela forma. Não se precipite em acreditar no que está sendo ensinado por quem quer que seja. Nós sabemos que a verdade está em Cristo, está na sua palavra. Então, você tendo uma Bíblia, confira na sua Bíblia, e mesmo tendo uma versão, assim que possível, compre outras versões da Bíblia também. Vocês já me ouviram falar sobre isso tantas vezes, e eu tenho inclusive um vídeo sobre isso que, na verdade,
dividi em duas partes e depois gravei mais outro vídeo, que é a série Qual Versão da Bíblia é Mais Confiável, que é um estudo sobre as versões da Bíblia. E é claro, eu não gravei este vídeo e não estou falando isso para você duvidar da sua Bíblia, mas é muito importante que você compreenda que a Bíblia não foi escrita em português. Então, as diferentes versões, elas podem estar, algumas delas, mais próximas do que realmente o texto original diz. E eu sei que é um pouco complicado, né, para quem é novo ainda no conhecimento da palavra, fazer isto. Mas naquilo que eu puder ajudar, eis-me aqui para ajudar, tá? Não duvide da sua Bíblia. Por outro lado, às vezes você pode ser enganado por alguém que está se prendendo a uma palavra que foi mal traduzida e criando uma doutrina inteira em cima disso. Recentemente eu fiz uma descoberta nesse sentido que me deixou boquiaberto, né? E eu levei bastante tempo para começar a expor isso. Ainda pretendo publicar alguns vídeos aqui no canal a respeito disso, com muita cautela, mas eu quero aqui dizer que as conclusões a que chego são conclusões baseadas na própria Bíblia. O texto se autoexplicando. Então, eu entendo um texto dentro do seu contexto e não esquecendo que este contexto imediato faz parte de um livro e que este livro também está em paralelo com outros livros da Bíblia Sagrada. Então, nunca tire um texto do seu contexto, nunca abrace uma doutrina que foi criada desta forma, tirando o texto do seu contexto, e principalmente, se esse texto contradiz outros textos da Bíblia, tá? Não é que isso é mistério, é que isto é heresia mesmo, tá? Então, cuidado com isto. Então, como não ser enganado? Em primeiro lugar, não se precipitando, mas tendo uma reação crítica. Nós acabamos de ver aqui um texto onde encontramos um exemplo positivo em relação a isso. Os bereanos que estavam examinando cada dia nas Escrituras se aquilo que Paulo e Silas estavam lhes ensinando era de fato o que o texto sagrado ensina. E é o que nós temos que fazer também. A preguiça, ela infelizmente faz com que muitos sejam enganados, porque a pessoa não quer ler a sua Bíblia. E é por isso que eu digo que a melhor forma de nos protegermos das heresias e de sermos atraídos a seitas que aprisionam as pessoas em movimentos religiosos exclusivistas, que se acham os únicos salvos sobre a terra, a melhor forma de nos protegermos disto é lendo diariamente a Bíblia Sagrada de um modo contínuo, ou seja, seguindo um plano de leitura. Se você diz, eu não tenho tempo de ler 5, 6 capítulos por dia, então pelo menos leia o Novo Testamento, porque a leitura do Novo Testamento nos protege de todas as seitas e heresias. Porque todas as seitas e heresias, elas se baseiam no Antigo Testamento, tentando trazer o Antigo como se ele ainda estivesse em vigor agora. Então, é muito importante conhecermos a nova aliança em Cristo Jesus. Por isto que eu recomendo você diariamente ler o Novo Testamento, e não é só uma vez por ano, não. É você ler pelo menos 2 vezes por ano, e a cada ano repetir a leitura, e repetir, a cada releitura que eu faço do Novo Testamento, todos os dias praticamente. É difícil não acontecer todos os dias. O Senhor me mostra algo novo que eu ainda não havia percebido na leitura anterior. Então, há uma profundidade na palavra de Deus
que ela só é conhecida na medida em que nós estamos sempre tendo acesso a ela. E por isso eu quero aqui enfatizar a única forma de não sermos enganados é conhecendo bem o Novo Testamento. Toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento. Nós temos no site do nosso ministério, igrejabiblicacristã.org. Nós temos ali o botão Meditação Bíblica. Quando você clica ali na página principal, Meditação Bíblica, você vai ter ali os modelos do plano de leitura da Bíblia que nós seguimos. E nesse plano, diariamente, nós lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você não tem tempo de ler os dois, pelo menos leia o Novo Testamento. Então, vamos agora para 2 exemplos negativos. 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios 11, já vimos um exemplo positivo. Os bereanos estavam tomando esse cuidado de examinar nas Escrituras Sagradas o que estava sendo ensinado. Mas vejam que Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 11, do versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então, Paulo está explicando o seguinte, que o evangelho que ele pregou aos coríntios, ele é simples mesmo. Não é nada complexo, não é nada rebuscado, não é nada, glamuroso, enfim, não sei como mais adjetivar isso aqui, mas é simples, o evangelho é simples. Só que as pessoas querem complicar, o ser humano gosta de coisas complicadas, porque nós temos dificuldade, por causa da natureza humana caída, de admitirmos que não há nada que possamos fazer para que sejamos salvos, mas que o Senhor já consumou a obra da salvação na cruz. Então, o ser humano, ele quer complicar a salvação. Ele não quer aceitar que a salvação é pela graça por meio da fé, mas ele quer fazer algo além, ele quer dar uma contribuição a mais, só que nada disso é necessário. A salvação realmente é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Só que esta fé não significa apenas uma crença, eu acreditar apenas que Jesus deu a sua vida por mim, mas significa eu confiar que realmente ele, na cruz, me redimiu dos meus pecados pela fé nele. Isto é fé, esta confiança, e que me leva também a um comprometimento com o que ele ensinou. Então, a verdadeira fé, ela não é apenas uma crença, mas é acompanhada também de confiança e comprometimento. Esta é a verdadeira fé. Mas somos salvos pela fé. Nenhuma obra que eu faça me salvará. Agora, é claro que, unido a Cristo, eu recebo do seu Espírito Santo e passo a andar como ele andou. Essa é a maravilhosa obra do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, há sim uma transformação, mas eu não sou salvo pelas boas obras que pratico ou por ter deixado de praticar o pecado. Sou salvo pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, muitos têm dificuldade disso e querem complicar e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, leia o Novo Testamento, conheça a sua Bíblia, porque o que não faltam hoje, infelizmente, são pessoas querendo complicar o caminho da salvação, que é simples, irmãos. E em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, nós encontramos já uma igreja que foi enganada
depois que Paulo, lembrando que a Galácia não era uma cidade, era uma região que Paulo passou junto com Barnabé, pela qual Paulo passou junto com Barnabé na sua primeira viagem missionária, e ali então aquelas igrejas que foram formadas como consequência dessa primeira viagem missionária, elas não demoraram a estar se apartando dessa simplicidade que há em Cristo, se apartando da graça de Deus. E então Paulo escreve aos Gálatas esta repreensão que nós encontramos no capítulo 1, do versículo 6 em diante, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, ou seja, não há dois evangelhos, só há um evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar ou perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, com esta passagem, eu já encontro um gancho aqui para nós entrarmos no segundo ponto de como não sermos enganados. Se, em primeiro lugar, nós não podemos nos precipitar em acreditar em alguma doutrina que alguém está ensinando, mas temos que conferir na palavra se realmente é do modo como está sendo dito. Em segundo lugar, eu preciso não me iludir com palavras. E vejam que Paulo diz aqui que ele não tinha o objetivo de agradar os homens. O objetivo dele era ser fiel a Cristo, como é também o meu objetivo, como tem que ser também o seu objetivo. Não termos compromisso de agradar as pessoas, temos que dizer a verdade. Só que, lamentavelmente, dizer a verdade faz com que não sejamos amados, muitas vezes. Faz com que as pessoas nos detestem até. E às vezes isso machuca, porque são pessoas que nós amamos, mas porque estamos dizendo a verdade, estas pessoas ficam incomodadas. E nós precisamos ter compromisso com a verdade, e não com o homem, e não em agradar o homem. Então, por isso ele disse aqui no versículo 10 que se ele ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não é possível ser fiel a Cristo e agradar a todos ao mesmo tempo. É impossível. Isso me lembra o que Paulo também escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, disse: fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Quantas vezes pessoas deixaram de ser, se é que um dia foram, minhas amigas, porque eu lhes disse a verdade. Mas eu não posso deixar de dizer a verdade. Eu não posso também fazer acepção de pessoas, tratar uma pessoa de um modo e outra pessoa de outro modo. E algumas pessoas querem um tratamento especial. Eu não posso fazer isso. Então, a minha consciência não permite, irmãos. Então, lembrem-se disso. Às vezes, por dizermos a verdade, pessoas se fazem nossas inimigas, mas temos que continuar firmes na verdade, orando por elas, não lhes desejando mal. E por que eu disse que o que eu li aqui em Gálatas é um gancho para o segundo ponto? Porque quando nós somos advertidos a não nos iludirmos com palavras, em primeiro lugar, não podemos ser iludidos com palavras agradáveis. E há pessoas que dizem coisas agradáveis para nos enganar. Então,
nós encontramos o mesmo Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola de Paulo a Timóteo, veja comigo, por favor, no capítulo 4, versículo 1, dito o seguinte. Segunda epístola de Paulo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. E conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e veja, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Evidentemente, estamos nesse tempo, em que quando nós pregamos a doutrina bíblica de Cristo, muitos se revoltam contra isso. Não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus desejos. Eles são pessoas que querem ouvir coisas agradáveis e procuram aqueles que lhes preguem coisas agradáveis e encontrarão. Porque há pessoas assim, infelizmente, que só pregam o que as pessoas querem ouvir para lhes agradar e não o que precisam ouvir para que se convertam e sejam salvas. E ele acrescenta no versículo 4, que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às historinhas que não são bíblicas. E hoje, quantas pessoas indo atrás de ilustrações, de histórias, e desprezando o puro e simples ensino da palavra, que é o que mais nós precisamos. Então, como não ser enganado? Repetindo o primeiro ponto, não se precipitando em acreditar em alguma coisa, mas tendo uma reação crítica. Por favor, guarde isto. Não acredite, não se precipite em acreditar em algum vídeo que você assistiu. Examine a palavra, mas não examine o texto fora de contexto. Existem pessoas ensinando heresias que pegam versículos isolados aqui, ali, acolá e juntam esses versículos, tirando eles do contexto. É como alguém que recorta retalhos e com estes retalhos ele costura o que ele quiser, né? Então, da mesma forma, nós precisamos ter cuidado porque não podemos tirar o texto do contexto. E existem pessoas que, embora estejam usando a Bíblia, e aliás, fica um alerta aqui, todas as heresias que dizem respeito a Cristo, ao Evangelho, a Deus, têm origem na própria Bíblia. Origem em que sentido? São pessoas que pegam versículos da Bíblia e com eles constroem uma heresia errada, uma doutrina errada, ou seja, uma heresia. Então, precisamos, por isso, conhecer toda a palavra. Não seja preguiçoso. Talvez você diga, eu leio, mas não entendo. Calma, ore antes da leitura, peça que Deus lhe abra o entendimento. Se você não entende uma palavra, talvez você precise de um dicionário. Tá? Então, hoje nós temos facilidade de saber o que significa uma palavra, pesquisando num sistema de busca como o Google, por exemplo, e nós encontramos assim o que aquela palavra significa. Né? Então, você não conhecer bem certas palavras não é desculpa para você não ler a Bíblia. Talvez o seu problema seja preguiça mesmo. Então, ore para que você vença a preguiça, leia a sua Bíblia, do contrário, você poderá ser enganado. E o risco de você ser enganado não conhecendo a Bíblia Sagrada e principalmente o Novo Testamento,
o risco de você ser enganado é muito grande, muito grande. E não pense que pessoas que enganam são pessoas fáceis de ser identificadas. Por quê? São pessoas que têm um grande número de seguidores, são pessoas que às vezes têm vídeos muito bem elaborados, sabe, com uma edição maravilhosa, coisas assim fantásticas acontecendo no vídeo para chamar a sua atenção, para prender a sua atenção. São às vezes pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que falam muito bonito, né? São pessoas até atraentes, pessoas que são agradáveis de se ver e ouvir, mas que estão enganando, estão levando ao erro. Então, cuidado, por favor, muito cuidado. Então, como eu disse, o primeiro ponto é não se precipitando, mas tendo uma reação crítica. Em segundo lugar, não se iludindo com palavras agradáveis. Palavras agradáveis. Palavras mas que maravilha. É aquela pregação que quando o pregador termina, todo mundo elogia ele. Que palavra, mas que bênção. Mas ninguém ficou incomodado com seu pecado, não houve ninguém ali incomodado. Eu recentemente preguei no aniversário de uma igreja e por conta de um dos pregadores não poder ter ido, eu acabei pregando nos 2 dias de cultos em ação de graças pelo aniversário dessa igreja. E dei graças a Deus que no final das 2 pregações, ninguém veio me parabenizar. Ninguém. Graças a Deus por isso. Porque eu tenho certeza que a palavra atingiu o seu objetivo. Ela incomodou. A palavra tem que nos incomodar, irmãos. A palavra tem que nos levar a uma reflexão. A palavra tem que nos levar a nós fazermos um autoexame, pedirmos que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e assim sejamos por ela transformados. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Vamos ver os versículos 17 e 18. Romanos 16, versículos 17 e 18. Que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Ou seja, se afastem daqueles que querem levar vocês para uma outra doutrina, para algo que não esteja na simplicidade que há em Cristo. Alguma coisa complexa, alguma coisa nova, mirabolante. É impressionante como há inúmeros vídeos assim no YouTube, doutrinas erradas em sites na internet. Quantas pessoas correndo o risco de serem enganadas, diariamente são enganadas. E o Espírito Santo tem me alertado a fazer algo a respeito disso. E é por isso que eu estou aproveitando esse discipulado para tratar desse assunto. Já falamos sobre a questão de seitas e heresias, e agora estou voltando aqui a trazer um alerta para que nenhum de nós venhamos ser enganados. Romanos 16, vou ler de novo o 17 e agora também o 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Já vimos aqui, suaves palavras são palavras agradáveis, mas ele acrescenta e lisonjas, elogios. Cuidado com isso. Há pessoas ardilosas que, para enganar você, ficam te elogiando, ficam exaltando você. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Cuidado com os elogios, com as lisonjas.
Então, se por um lado temos que tomar cuidado com palavras agradáveis, por outro lado, e mais ainda, temos que tomar cuidado com elogios, lisonjas, bajulações. Cuidado com isto. Não estou dizendo que você não possa ser elogiado, mas que quando alguém elogiar você, você tem que redobrar a sua atenção. E se essa pessoa costuma fazer isso, cuidado. E o triste dessa história toda é que são justamente as pessoas mais carentes de um elogio que são aquelas que acabam se tornando vítimas do engano, vítimas de seitas aprisionadoras. Então, muito cuidado mesmo. Eu quero lembrar de Provérbios, capítulo 29, versículo 5, que é importantíssimo até termos decorado. Provérbios 29, 5, que diz: o homem que lisonjeia, ou seja, que faz elogios, o homem que lisonjeia o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Cuidado com os elogios, cuidado com bajulação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós encontramos algo importante aqui também, que eu quero compartilhar com você. 1 Tessalonicenses 2, versículos 4 e 5. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Então veja que Paulo está aqui lembrando aos Tessalonicenses o comportamento dele diferenciado de não enganar as pessoas com elogios, com bajulação, com palavras agradáveis. Então, tenha cuidado, não seja enganado por pessoas que ficam te elogiando, sabe, que ficam dizendo, ai, que maravilhoso que é, né, o que você diz, e sei lá o que vai dizer a você, mas muito cuidado, essas pessoas podem estar armando um laço aos seus pés, como nos adverte Provérbios 29, versículo 5. E finalmente, ainda dentro do ponto de não nos iludirmos com palavras, já vimos que não temos que nos iludir com palavras agradáveis, nem com palavras de elogio, de lisonjas, mas agora também temos que tomar cuidado com palavras persuasivas. E o que significa isso? Encontramos uma base aqui em Colossenses, um livro antes do que nós estamos, ou seja, um livro antes de 1 Tessalonicenses, Colossenses capítulo 2, versículos 4 e versículo 8. Vejam como está dentro do contexto aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e depois o versículo 8. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Agora versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, nós encontramos aqui no próprio contexto a explicação do que Paulo quis dizer com palavras persuasivas. O que ele diz no versículo 4 se explica no 8. São palavras filosóficas, né, que às vezes têm uma beleza, né, uma profundidade, vãs sutilezas, são coisas vazias, na verdade, e que não tem base na palavra de Deus, mas na tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Nós encontramos também na Epístola aos Efésios algo que nos elucida a esse respeito, um pouco antes aqui de Colossenses, Efésios 4, versículo 14, que diz assim:
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E do que Paulo está falando aqui aos Efésios? Da necessidade que temos de sermos instruídos por pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo. Um novo convertido necessita de alguém mais experiente para ajudá-lo na caminhada. Se você não tem encontrado alguém assim pessoalmente, eu tenho aqui, através desses vídeos, tentado ajudar você a andar no caminho que deve andar em Cristo Jesus, por isso que isto se trata de um discipulado. A diferença é que o discipulado é o ensinamento prático que faz com que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, no nosso caráter, que nós sejamos pessoas realmente transformadas para a glória de Deus. Então, repetindo aqui, não se iluda com palavras agradáveis, elogiosas ou persuasivas. Palavras persuasivas são, quando eu digo palavras, é no sentido de um discurso, né? Ou, enfim, uma palestra, uma pregação muito bem elaborada, mas cuidado, não é porque é muito bem elaborada, não é porque tem palavras difíceis que necessariamente seja verdade. Então, examine o texto bíblico com calma e não se precipite em sair acreditando no que você está ouvindo. Então, quero também lembrar que dentro ainda desse tema da questão de palavras, né, existem aqueles que falam de si mesmos, existem aqueles que ficam se autopromovendo e dizem que são formados nisso e naquilo, alguns dizem ter até doutorado em teologia, ser PhD em divindade, né? E ficam, logo no início do vídeo, já ficam dizendo os livros que escreveram, já ficam dizendo os diplomas que têm, alguns inclusive na parede atrás dos vídeos que gravam, estão lá os diplomas na parede, como se isso quisesse dizer alguma coisa. Pode até ter sua validade, mas o principal é o seguinte: como é a sua vida com Deus? Você tem um devocional diário de meditação na palavra? Porque às vezes a pessoa lê tantos livros que acaba não lendo o que mais deveria ler, que é a palavra de Deus, e que é o único livro que nós podemos ler com o próprio autor do livro nos explicando o que ele escreveu. Então, cuidado com aqueles que se exaltam a si mesmos, sabe? Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, disse o seguinte, segundo aos Coríntios 10, 18, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, versículo 18. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então já vimos aqui que temos que tomar cuidado para não sermos enganados, nos precipitando em acreditar em algo. Temos que conferir com calma, não se precipite, não se precipite. E se porventura você for a algum local que se diga de reunião cristã, e a pessoa abriu a Bíblia em tal texto para ler, e você abriu a sua Bíblia, e aquela pessoa ficou incomodada de você ter aberto a Bíblia, então isso deve acender em você um alerta. Né? Por que ela está incomodada? Eu glorifico a Deus quando percebo que quando eu estou pregando, os irmãos que estão ouvindo o que eu estou pregando ou ensinando, estão conferindo em suas Bíblias o que está sendo dito. Só que hoje nós estamos encontrando uma situação até complicada em alguns locais que se dizem de reuniões cristãs, onde as luzes são apagadas no momento da reunião e só fica acesa a luz do palco, que chamam de altar, né? E só fica acesa aquela luz
E ninguém mais no auditório pode conferir o que está escrito na Bíblia, porque apenas quem está ali pregando ou ensinando é que pode enxergar o que está escrito na Bíblia. É claro que a pessoa pode ligar o celular e iluminar a Bíblia com o celular, né, com a lanterna do celular, ou então, na própria tela do celular, ter a Bíblia, só que as pessoas ficam constrangidas de fazer isso. Porque se elas ligarem o celular na hora da pregação, né, e está tudo escuro naquele ambiente, o rosto delas vai ficar azulado, né, ali com aquela luz da tela do celular refletindo no seu rosto. E isso é constrangedor. Né? E a mesma coisa, se ligar a lanterna para ler, constrangedor da mesma forma. Então, eu sugiro que se você está num local assim, onde na hora da pregação as luzes elas estão apagadas ou então tão fracas a ponto de você não conseguir ler a sua Bíblia, que você converse com aquele que pastoreia nesse lugar e diga: ou o senhor acende as luzes, ou eu não congrego mais aqui, e ponto final. E acabou, e não tem conversa. Compreendem, queridos? O problema, o que está acontecendo hoje, tá, vergonhoso no meio evangélico, é porque os próprios evangélicos não estão indo de encontro a isto. Ou estão aceitando, ou estão indo embora sem contestar. E aí fica aquela situação da pessoa não encontrar mais um lugar para congregar. Por quê? Porque hoje em dia virou moda. O local de culto pintado de preto, na hora do culto as luzes apagadas, fica só a luz do palco acesa, né? Não vou chamar de altar, tá? Vocês me perdoem, até porque na nova aliança não foi mandado construir altar algum. Nos locais de reunião do nosso ministério, que tem um local mais alto, é apenas para que as pessoas vejam o pregador, nada mais do que isso, com mais facilidade. Tá? Não é que fazemos daquele local um local sagrado ou coisa parecida. Sagrado é onde o Espírito Santo de Deus habita, naqueles que nele creem, naqueles que creem no Senhor Jesus. Então nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Coisa que já foi explicada aqui, inclusive, no discipulado, logo nos primeiros discipulados desta série. Então, eu já disse aqui que nós não temos que ser enganados com precipitação, não se precipite, tá? Mas tenha uma reação crítica. Em segundo lugar, não se iluda com palavras, sejam elas agradáveis, sejam elas de lisonjas, sejam elas persuasivas, ou seja, palavras difíceis, muito bem elaboradas, né? E também ditas por pessoas que exaltam a si mesmas, dizendo que têm diploma disso, diploma daquilo, escreveram não sei quantos livros, mas e a vida delas com Deus? Né? Só o fato da pessoa se exaltar já mostra que tem algo errado, porque um verdadeiro discípulo de Cristo tem a característica da humildade. Em terceiro e último lugar, para nós concluirmos o discipulado de hoje, como não ser enganado? Não se impressionando. Não se impressionando com o quê? Com pelo menos 3 coisas. Com aparência, com quantidade de seguidores e com milagres extraordinários. Então vamos a cada um desses pontos. Não se impressione com aparência. Abra, por favor, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes:
assenta-te tu aqui num lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então aqui o Espírito Santo, através de Tiago, está nos alertando que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. E não podemos achar que uma pessoa é mais digna de honra porque ela está melhor vestida do que outra que está com uma roupa que não seja da mesma qualidade. Cuidado com isso, porque os enganadores, eles costumam nos enganar dessa forma. Eles tentam nos enganar com as vestes também, com a aparência, com uma veste, sabe, muito cara, né? Trajando roupas como... Não estou aqui dizendo que todo mundo que use terno e gravata, né, quer nos enganar, mas os enganadores gostam de terno e gravata. Será que é por isso que tantos políticos usam terno e gravata? Mas cuidado, não se iluda com as vestes, não se iluda também com a autocomiseração, com a pessoa se fazendo de pobre coitado, de vítima, como nós encontramos uma interessantíssima história no livro de Josué, no capítulo 9, e nós vamos no final desse discipulado fazer essa leitura juntos, porque ali nós encontramos o principal para não sermos enganados. E há pessoas que se fazem de vítima, que se fazem de coitadinhos, que até choram em áudios enviados para você, para tentar convencer você de que elas estão certas e tentam colocar você contra outra pessoa. Olha, eu tenho procurado sempre incentivar que façamos a leitura de Provérbios diariamente e seguindo o dia do mês. Então, se hoje, por exemplo, é dia 7, então hoje é Provérbios capítulo 7. E na leitura de ontem, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 em diante, nós temos ali uma importantíssima advertência do Senhor, onde está escrito que há 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. E aí vem a relação. E sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia contendas entre irmãos. E se há uma coisa que eu já notei, é que as pessoas que semeiam contendas, elas se fazem de vítima, se fazem de coitadinha, para falar mal de alguém, para colocar uma pessoa contra a outra. Cuidado com isto, cuidado com isto. Olha, isso me dá uma aflição, sabe? Porque quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quantas vezes eu já vi pessoas sendo lançadas contra mim através de pessoas que se fazem de vítimas. E o que eu posso fazer? Só me resta orar para que o próprio Espírito Santo venha falar ao coração daquela pessoa que está sendo enganada, porque se eu quiser me defender, aí eu vou entrar na artimanha do inimigo. É isso que o diabo quer. Intriga, um falando do outro por trás. Então, sabe qual é a recomendação que eu dou? Quando alguém se aproximar de você para falar mal de uma pessoa ausente, diga o seguinte: ei, vamos conversar nós 3, você, eu e essa pessoa que você está falando, para ela poder se defender. E veja qual é a reação desta pessoa. Se a pessoa de quem estão falando mal sou eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tá? Só que há pessoas que querem ficar falando por trás, que gravam vídeos para falar de outra pessoa. Por que não procurar aquela pessoa e falar com ela? Não é? Então, todos nós podemos, em algum momento da vida, termos cometido esse erro. Mas é importante que venhamos nos arrepender de qualquer tipo de atitude nesse sentido. E não cometermos mais essa abominação que é falar mal de alguém por trás, semeando no coração da outra pessoa uma animosidade, fazendo com que aquela outra pessoa já não trate mais aquele como trataria.
Então, muito cuidado com isso, muito cuidado para você não ser enganado com pessoas que se fazem de vítima e que querem se aproveitar de você. Tá? Nós temos uma história muito interessante sobre isso em Josué capítulo 9, eu vou deixar para ler no final. E não se impressione também com a aparência de santidade. Gente que tem muita rigidez nas vestes, né, no corte de cabelo, mulheres que não põem maquiagem alguma. Não estou dizendo que tem que colocar maquiagem, tá? Só estou dizendo que há mulheres que, por não usar maquiagem, pensam que são melhores que as outras. Há mulheres que, porque nunca cortam o cabelo, né, ou só aparam as pontas e deixam aquele cabelão até a cintura ou até abaixo da cintura e depois fazem coques magníficos com aquela cabeleira toda, acham que são melhores que as outras mulheres só porque usam saião até o pé. Homens que jamais fariam isso aqui, dobrariam a manga, usam a roupa até o punho, acham que são melhores que os outros, né? E com isto tentam enganar as pessoas. Então, veja comigo em Colossenses, por favor. Nós temos aqui um exemplo dessa aparência de santidade, né? De coisa santa. Colossenses 2, versículos de 20 a 23. Por fora são magníficos, mas por dentro estão cheios de inveja, estão cheios de até egoísmo, estão cheios de... me fugiu aqui a palavra. Bom, depois eu falo. Acho que o Espírito Santo não quer que eu vá por esse caminho. Colossenses 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Agora eu lembrei a palavra orgulho. A satisfação da carne. Ou seja, deixa a própria carne orgulhosa, né, de si mesma. Como eu sou santo, como eu sou diferente, né? Cuidado com isso. Não estou dizendo que a gente tenha que se vestir de modo inadequado. Qual é o modo como temos que nos vestir? Queridos, quem se converte a Cristo compreende que nós temos a lei de Cristo para ser seguida. E a lei de Cristo é a lei do amor que busca a salvação do próximo, do semelhante. Então eu não vou causar escândalo ao Evangelho. Então eu vou me vestir de um modo que ninguém se escandalize. Agora, se alguém que é semelhante aos fariseus se escandaliza, por exemplo, porque eu não estou com a manga da camisa até o punho, o problema é dele, né? Porque quando eu digo escandalizar, é no sentido de ser indecente. Não há nada de indecente em usar uma camisa como eu estou usando agora. E mesmo que eu estivesse com uma camisa de manga curta, não há nada de indecente. Até nem haveria nada de indecente se eu estivesse de camiseta. Mas é inapropriado. É inapropriado, especialmente para eu trazer a palavra de Deus. Então, cuidado para você não ser enganado por pessoas que têm aparência de santidade, sabe? Que gostam de parecer santos. Cuidado com isso. Que se colocam acima dos outros, que tratam as pessoas diferentes deles com desprezo. Não era assim que Jesus tratava os pecadores. O Senhor Jesus, inclusive, se aproximava dos pecadores, comia com eles, porque a luz tem que brilhar nas trevas e ela prevalece sobre as trevas. Não estou com isso dizendo que você tenha que se expor ao perigo de tentações, que você tenha que estar num ambiente de palavrões, de coisas sujas. Não é nada disso, não me interprete mal. Mas é você não pensar que não possa conversar com alguém que não seja da mesma fé, porque se você agir dessa forma, colocando uma barreira,
como você vai evangelizar essas pessoas? Se você se colocar numa posição arrogante, por que essas pessoas iriam querer conhecer a Cristo? Porque ninguém quer se tornar arrogante a menos que essa pessoa ela realmente não conheça a Deus, né? Porque não queira conhecer a Deus, porque evidentemente que Deus não quer que nós sejamos assim. Então, e ainda nesse ponto da aparência de santidade, nós temos ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler primeiramente o versículo 1, para um melhor entendimento. Nós temos aqui do versículo 1 até o versículo 5, uma relação de 18 características de como seria a geração do tempo do fim. 2 Timóteo, capítulo 3, mas eu vou aqui mencionar o que está no versículo 5, que é a última dessas características. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, e aí começam as características. E a 18ª característica é a do versículo 5. Haverá homens tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então são pessoas que têm aparência de ser muito devotas a Deus, mas que negam, de fato, a graça de Deus que há em Cristo. Elas querem ser salvas pela sua aparência. Elas querem enganar as pessoas, enganar ao próprio Deus com uma capa de religiosidade, né? Então tome cuidado com isso. Então, já vimos aqui o primeiro ponto do terceiro ponto, né? O terceiro ponto é: não se impressione com, primeiro subponto, aparência. Agora, segundo subponto, não se impressione com, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, aqui nós somos alertados que nos últimos dias que nós vivemos, muitos estariam seguindo falsos mestres, falsos profetas. Está aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E o versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Portanto, queridos, é um grande erro nós considerarmos que algo seja verdadeiro, correto, apenas porque tem milhares ou até milhões de seguidores, né? Então existem, por exemplo, canais aí no YouTube que tem milhões de inscritos. Milhões. Não estou me referindo a milhares, mas milhões de inscritos. De pessoas que dizem estar ensinando a palavra. Mas confira, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque para ter milhões de seguidores é muito provável que o que está sendo ensinado é apenas aquilo que o povo quer ouvir. É apenas aquilo que é agradável. Não é aquilo que as pessoas precisam ouvir para se arrependerem de seus pecados e se converterem, mas é apenas aquilo que elas querem ouvir. Então, o segundo subponto aqui do ponto número 3 é: não seja impressionado com quantidade de seguidores. Cuidado com a quantidade. Eu não quero com isso dizer que todas as pessoas que têm
sabe, por exemplo, num canal do YouTube muitos inscritos e ensina a palavra, que necessariamente isso signifique que está ensinando heresia. Não estou dizendo isso, tá? Por outro lado, considero sim muito difícil que alguém que esteja ensinando a palavra por completo venha a ter tantos seguidores assim. Porque, queridos irmãos, a verdade é que todas as vezes que Jesus era seguido por uma grande multidão, ele peneirava a multidão. Ele trazia alguma palavra dura para perceber se realmente todos aqueles ali queriam segui-lo. Por exemplo, lembrei de uma passagem aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vejam só o que ele diz, olha. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe, vejam o que disse Jesus, quando percebeu que uma grande multidão o seguia. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 ele dirá, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau, é uma palavra dura, irmãos. Será que nós amamos mais ao Senhor Jesus do que aos pais, do que aos filhos, do que ao cônjuge, do que a nós mesmos? Você ama Jesus mais do que a si mesmo? Se nós não amarmos o Senhor dessa forma, não podemos ser discípulos do Senhor, porque não estamos compreendendo quem é o Senhor. E aí é que está o ponto. Ele é aquele sem o qual todos nós estaríamos perdidos. Todos nós, inclusive as pessoas que você mais ama, sem Jesus estão perdidas. Então, como não amar mais Jesus do que a todos e do que a mim mesmo, se ele é o nosso Salvador? Se ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós de um modo terrivelmente sofrido naquela cruz. Então, reflita nisso. Muitos querem ouvir coisas agradáveis, mas não querem ouvir a verdade. Se você coloca alguma coisa entre você e Deus, você não terá o reino dos céus. Você não estará na eternidade com Cristo. A verdade tem que ser dita. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, veja comigo, por favor. Estou me recuperando, irmãos, de um problema na garganta. Não estive bem da garganta nos últimos dias, mas graças a Deus que está dando para compartilhar com vocês esse importante ensinamento. Voltando para Mateus capítulo 24, que foi o texto que lemos no início, e para o último versículo do texto que lemos, o Senhor nos adverte, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ora, então não se iluda com quantidade, porque, pelo contrário, a quantidade ela pode indicar o erro. Tá? Ela pode indicar que aquela multidão está no engano. Por isso há uma multidão ali, porque o que está sendo ensinado ali está errado. Então, cuidado. E encontramos também no versículo 11, como já foi lido também no início, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos. Então veja como o Senhor nos adverte que nesses últimos dias muitos seriam enganados. Então não se impressione com quantidade de seguidores. Isto nada significa, zero, não significa nada, porque o Senhor está nos advertindo. Onde há muitos seguidores, provavelmente há um falso profeta, há alguém se passando por ungido de Deus, a palavra Cristo aqui é ungido, há pessoas dizendo, eu sou ungido, eu sou Cristo, é isso, eu sou ungido, e engana muitos, entende? Então, fique esse alerta. E eu quero lembrar você de que em Números, no livro de Números, capítulo 13 e 14,
nós encontramos a passagem de grande ensinamento para as nossas vidas, onde você sabe que 12 espias foram enviados até a Terra Prometida, antes de que o povo de Deus entrasse na terra, antes que os israelitas entrassem. E voltaram, né? Voltaram aqueles 12, depois de percorrerem por 40 dias a Terra Prometida, voltaram 10 daqueles 12, dizendo que eles não poderiam entrar naquele local, naquela terra, porque haviam gigantes, porque eles seriam derrotados e que eles não poderiam entrar. Mas 2 deles, Josué e Caleb, tiveram uma outra palavra. Eles disseram que, principalmente Caleb, né, foi o que mais tomou a palavra ali. Inclusive Josué ainda era chamado de Oséias, foi Moisés que depois mudou o nome dele para Josué. E Caleb então disse: não, podemos entrar sim, Deus será conosco, Deus continuará nos dando vitória. Mas, como a maioria daqueles espiões, eles que foram espiar a terra, né? Não podemos chamar de espiões, espias, né? Como a palavra diz, eles foram espiar a terra, eles voltaram dizendo que não teriam como entrar. Todo o restante da multidão preferiu acreditar naqueles 10 e por pouco, inclusive, não apedrejam Caleb e certamente Josué também, né? E provavelmente iriam apedrejar Moisés se ele insistisse, e Arão, se eles insistissem em entrar na terra. E então foi que o Senhor veio com o juízo sobre o povo israelita, dizendo que então 40 anos eles iriam ficar perambulando pelo deserto até que toda aquela geração morresse, com exceção dos que eram crianças e adolescentes aí na época. Mas toda aquela geração de adultos que não creu na promessa de Deus não entraria na terra. Só a geração seguinte, mas que entrariam também Josué e Caleb, porque neles houve, como diz o texto, outro espírito. Ou seja, neles houve o Espírito Santo, e não o espírito do erro, né? Então, queridos, o que nós aprendemos ali? Que a maioria está errada. A maioria está errada. Então, aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira diabólica. Isto não é verdade. E é por isso que eu não sou, evidentemente, a favor de ditadura, né? Mas a democracia, ela tem esse grave problema. Porque a democracia, ela elege o voto da maioria. E o problema é que a maioria nem sempre está certa, ou quase sempre está errada, ou talvez eu não peque dizendo que sempre está errada, né? Então, muito cuidado com isto. Tá? Não se iluda com a maioria, não se iluda com quantidade, ainda que todos estejam contra você. Se você tem certeza absoluta da verdade, primeiro verifique na Escritura, com muita calma, verifique. Não seja obstinado com uma ideia. Se você estava obstinado com uma ideia e então, examinando melhor as Escrituras, você descobriu que estava errado, tenha humildade e reconheça o erro. Reconheça que aquilo estava errado e abandone aquela ideia errada. Eu, quando me converti, eu fui ensinado que nós tínhamos que dar o dízimo, que não podíamos deixar de dar o dízimo. E usavam Mateus 23 para me dizer isto. Mas eu não tinha ainda lido todo o Novo Testamento de um modo mais atento. E relendo, eu fui percebendo que não, isso não é assim. Por isso nós não encontramos nenhum apóstolo ensinando que temos que dar dízimo ou cobrando dízimo, nada disso. E abandonei aquela doutrina errada. Não era uma doutrina de perdição. Eu não iria para o inferno se eu tivesse partido desse mundo acreditando que eu tinha que dar o dízimo, ou ensinando que os meus irmãos tivessem que dar o dízimo. Porém, a partir do momento em que eu me dou conta da verdade, se eu continuar ensinando o erro, aí eu estarei realmente pecando, porque eu não estarei sendo sincero.
Então, é importante nós examinarmos a Escritura com calma, a Bíblia, com a própria Bíblia se interpreta, e não se apegue a tradições de homens, e existem tradições evangélicas, e em qualquer religião existem as tradições, e no caso, se você é cristão, você tem que conhecer a Jesus Cristo, o que ele ensinou, o que os seus apóstolos ensinaram, porque coube aos apóstolos nos ensinar o contexto da nova aliança. E em Atos, no contexto da nova aliança. A nova aliança começa na cruz. Então, por isso é muito importante lermos o livro de Atos, lermos as epístolas, porque nós encontramos no ensino dos apóstolos a aplicação do que Jesus ensinou dentro desta nova realidade da nova aliança, na qual o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então, é muito importante nós conhecermos, por exemplo, Atos 15, onde ali será dito a respeito da lei de Moisés, se um convertido a Cristo tem que seguir essa lei ou não. Então, é muito importante nós compreendermos isto. Cuidado, porque quantas pessoas são iludidas com a aparência, com quantidade e com aquilo que realmente é mais perigoso ainda, com milagres extraordinários. Ainda aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, nós encontramos o seguinte. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como eu já disse, vamos tratar dessa questão de escolhidos mais adiante. Mas o foco aqui é que, nesses dias finais, o Senhor está nos advertindo que falsos cristos, ou seja, pessoas que se dizem ungidas e falsos profetas, poderão fazer e farão grandes sinais e prodígios, e tão grandes que nós mesmos que amamos o Senhor poderíamos ser enganados. Então, não se impressione com milagres, não se impressione com isto. E como é que você vai então julgar se a pessoa que está operando um milagre, porque sim, pode ser que, em nome do Senhor Jesus, alguém que ame o Senhor seja usado por ele para operar um sinal, um prodígio, para alguém ser curado, né? E em relação à expulsão de demônios, isso tem realmente que acontecer. Se manifesta o demônio em alguém, nós não temos que chamar ali pessoas para prenderem, né, quem está ali possuído. Nós temos que, em nome do Senhor Jesus, expulsar aquele demônio. Então, não estou me referindo nem à questão de expulsão de demônios, mas não seja impressionado, né, por qualquer coisa que aconteça de modo que possamos classificar como miraculoso, como se aquilo fosse confirmar que a pregação está correta. Lembre-se do que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, que diz assim, Deuteronômio 13, 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, perceba que, às vezes, Deus permite que alguém opere um sinal ou prodígio, mas alguém que está ensinando alguma coisa errada, para provar se nós vamos ficar com a palavra, com o ensinamento de Cristo,
ou se vamos seguir o enganador. E hoje há muitos enganadores que operam sinais, que operam prodígios, ou seja, que fazem milagres, mas que não têm real compromisso com o Senhor Jesus Cristo, com o evangelho da salvação pela graça por meio da fé, com o ensino dos apóstolos. Há muitas pessoas, infelizmente, que estão sendo ali usadas, né, evidentemente, pelo inimigo, com a permissão de Deus, sabe? Com a permissão de Deus. Não é que Deus queira que essas pessoas estejam no erro, mas elas procuraram esse caminho e Deus permitiu, e cuidado para você não ser enganado por isso. Não se iluda com isso. Não se iluda com milagres, não se iluda com coisas extraordinárias, porque o Senhor nos advertiu que nesses últimos dias estas coisas aconteceriam. Em Mateus capítulo 7, veja comigo, por favor, Mateus 7, versículo 15. Nós encontramos o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, e aí já falamos sobre a questão das vestes, né? Mas interiormente são lobos devoradores. Então o que eles querem é tirar o seu dinheiro. Por seus frutos os conhecereis, não pelas palavras, está vendo aí, pelos frutos. Então cuidado para você não ser iludido com palavras. Pelos frutos os conhecereis, não pelas palavras, pelos frutos, não pelos milagres, pelos frutos. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você percebe que aparência, palavras, milagres, quantidade não significam nada. Você tem realmente que tomar cuidado, nós todos temos que tomar cuidado para não acreditarmos em algum discurso, em alguma palestra, em alguma pregação, em algum ensinamento, mas precisamos fazer como os bereanos e examinar nas Escrituras, e examinar o texto dentro do contexto, antes de acreditarmos em algo que pode ser uma mentira, que pode ser um engano. Você está ouvindo algo que você nunca ouviu, uma novidade, uma coisa mirabolante? Cuidado, cuidado. Pode ser que de fato aquilo esteja sendo bíblico e correto, mas pode também ser algo errado. Então não se precipite, não se precipite. Por conta de homens que criaram doutrinas próprias, é que existem os ismos, e querem colocar em nós esses ismos, né? O calvinismo, o arminianismo, e assim por diante, e outros ismos aqui que eu poderia mencionar. Cuidado, irmãos, porque nós somos advertidos a não seguirmos homens. Eu não aceito nenhum rótulo. Quando nós aceitamos qualquer rótulo, as pessoas que sabem que há em nós esse rótulo vão nos julgar pelo rótulo.
e às vezes você não conhece toda aquela doutrina, e você está dizendo que faz parte daquele grupo, só porque você tem amigos ali. Então você tem amigos calvinistas, aí você diz que é calvinista. Você tem amigos arminianos, então você diz que você é arminiano. Pare com isso. Seja de Cristo. Seja de Cristo e não permita que ninguém coloque um rótulo em você. Outro dia, eu fui notificado de um vídeo de um pastor luterano e ele, num short, ele respondeu se os luteranos são calvinistas ou arminianos. E ele disse que os cristãos não precisam estar dentro de uma ou outra categoria, como, por exemplo, os luteranos começaram a existir antes do calvinismo e antes do arminianismo, né? Então eu quero lembrar você que até antes do luteranismo já existia evangelho. Antes de Agostinho já existia evangelho. Agostinho foi aquele primeiro famoso teólogo, né, que é tanto reverenciado no catolicismo quanto no protestantismo. Mas antes de Agostinho houve evangelho. E o problema, no meu entender, da reforma de Lutero é que ele não quis voltar a Cristo. Ele quis reformar a Igreja Católica voltando a Agostinho. Esse foi o problema, né? Ele tinha que ter ido um pouco mais atrás, ido à origem, ido a Cristo. Então, quero lembrar do que Paulo disse em Atos capítulo 20, uma advertência que Paulo deixou muito importante. Atos capítulo 20, onde ele nos ensinou o seguinte, ou melhor, o Espírito Santo nos ensinou através dele, no versículo 19. Vou ler o 18 para o melhor entendimento. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Palavra essa que, na verdade, é melhor traduzida como pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí talvez você diga, coisas perversas, coisas más. Esse é o problema, né, dessa tradução aqui. Porque a palavra aqui no grego é diastrefo, que significa distorcer, que significa perverter. Então não é que são coisas perversas, as palavras é que estão pervertidas, que estão distorcidas. Então, o Espírito Santo nos adverte que entraria no meio do povo de Deus pessoas pervertendo a palavra para atraírem os discípulos após elas mesmas, e não após Cristo, mas após elas mesmas. Está compreendendo? São pessoas que, às vezes, até escrevem livros e livros e mais livros, para que a pessoa que gosta do que ele escreve não tenha nem tempo de ler os evangelhos e conhecer melhor a Cristo. Então, cuidado, nós temos que ser discípulos de Cristo e não de homens. E ainda dentro aqui desse ponto de milagres extraordinários, antes de nós concluirmos, eu tenho ainda aqui que, falando do texto que nós lemos de Mateus capítulo 7, eu considero importante dar uma explicação aqui sobre o versículo de número 23, quando o Senhor Jesus diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Como assim? O Senhor Jesus não sabe de tudo? Sim, irmãos, ele sabe de tudo. Só que esta palavra aqui, traduzida como conheci, é uma palavra que tem uma profundidade de conhecer na intimidade. É o que nós encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios 8, versículo 3, que diz assim, vejam comigo, 1 Coríntios 8, que é um dos versículos que eu considero chave para nós entendermos muitas coisas na palavra.
1 Coríntios 8, versículo 3, que diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, a quem Deus conhece? Deus conhece a quem o ama. Você ama o Senhor? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Não é errado você querer conhecimento, mas você querer conhecimento pela motivação errada pode ser pecado. Você querer conhecimento apenas para mostrar que tem conhecimento é pecado. É ir pelo caminho do erro. Agora, você querer conhecer a palavra de Deus porque você ama o Senhor e você quer conhecer cada vez mais sobre Ele, e você ora para que a vontade dele se realize na sua vida, ou seja, para que você dê muito bom fruto, então isto é você conhecer a Ele pela motivação correta, e assim Ele também conhece você. Porque você o ama, então há intimidade entre você e Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 23, nunca vos conheci, é porque ele está dizendo que aquelas pessoas que, embora o chamassem de Senhor, Senhor, e profetizassem em nome dele, e expulsassem demônios em nome dele, e operassem maravilhas em nome dele, no entanto, aquelas pessoas não o conheciam, não eram conhecidas dele, melhor dizendo, porque não havia intimidade delas com o Senhor. Elas não amavam o Senhor, você compreende? Elas amavam a si mesmas. Elas queriam promover a si mesmas. Elas queriam aparecer. Eu outro dia comentei que, no que dependesse de mim, eu preferia que a minha imagem não aparecesse. Eu estou falando aqui, irmãos, de todo o meu coração. Eu preferia que a minha imagem não aparecesse. Eu preferia que minhas pregações e ensinamentos fossem apenas gravadas em áudio e não aparecessem. E eu tentei fazer isso, inclusive quando eu percebi que algumas pessoas estavam achando que eu queria aparecer, e pessoas que eu julgava que fossem minhas amigas, e eu percebi que estavam começando a invejar o crescimento do canal no YouTube, uma coisa deplorável. Fiquei muito triste na época, porque percebi isso nitidamente. Ao invés daquelas pessoas se alegrarem com o crescimento do canal, o canal que na época se chamava ainda Alan Capriles, esse canal aqui, no início se chamava Alan Capriles, e aí, quando ele passou de 50 mil inscritos, o Espírito Santo falou ao meu coração: dê para mim toda a glória. E então eu mudei o nome do canal para A Deus Toda Glória. E fiz isso também para mostrar que eu não estava gravando aquilo para aparecer. Mas aí quando eu percebi aquilo, então eu comecei a gravar apenas o áudio. E colocava uma imagem ali estática no vídeo, né, gravando o áudio. Uma das minhas principais mensagens foram gravadas assim. E sabe o que aconteceu? Quando a gravação no YouTube não tem a pessoa aparecendo, a pessoa que está pregando, que está falando, duas coisas acontecem. Primeiro, que o YouTube não divulga muito esse vídeo. Ele não vai fazer esse vídeo ser muito divulgado, porque há uma inteligência artificial, né, nessa plataforma do YouTube, e quando a inteligência artificial ali automaticamente percebe que aquele vídeo não é da pessoa falando, não é muito divulgado. E importa que a pregação seja o mais divulgada possível, irmãos. E a segunda coisa que acontece é que as próprias pessoas se desinteressam de ouvir. Porque há pessoas que querem ouvir a pregação em casa ali, assistindo na televisão, e serão edificadas com o que estão ouvindo. Nesse momento, talvez alguém esteja assistindo pela TV, na Smart TV. E se fosse apenas uma imagem estática, ou ainda que fosse uma paisagem se mexendo, dificilmente isso prenderia a atenção da pessoa ali. Ela teria que fechar os olhos para se concentrar e ouvir. Então, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade até hoje de estar diante de uma câmera, e principalmente se eu estou num local como aqui no meu escritório, sozinho,
Claro que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, mas diante de uma câmera é muito difícil para mim, irmãos. E eu peço por sua ajuda em oração e até mesmo ajuda em oração em relação àqueles que me julgam, que eu faça isso para aparecer. E Deus sabe que eu faço isso cumprindo uma missão que o Senhor me deu. Agora, confesso que eu preferia viver na era do rádio, onde não havia ainda televisão, não havia internet, e as pessoas se contentavam apenas em ouvir, mas não faziam questão de ver. Então, eu quero aqui aproveitar para deixar aqui essa explicação, né? E até mesmo os cards dos vídeos, eles têm a minha imagem ali para chamar mais atenção do que apenas um card com uma figura, uma paisagem. E isto apenas porque estudos foram feitos mostrando que a probabilidade de alguém escolher ouvir uma pregação cuja propaganda aparece a face daquele que prega, daquele que ensina, é maior do que se for apenas uma paisagem ou alguma coisa assim. Então, é muito importante que nós tomemos cuidado, porque vivemos num tempo de muitos vídeos, né? Eu sou um desses que tem que gravar vídeos, e nem todas as pessoas são sinceras. Nem todas as pessoas realmente amam o Senhor. Há pessoas que amam a si mesmas, há pessoas que querem aparecer. Agora, eu não posso julgar a intenção do coração. Agora, doutrinas eu tenho que julgar. Eu tenho que comparar o ensinamento com o que está escrito aqui, na palavra. Eu tenho que comparar. Você também tem que comparar. Nós temos que ser cautelosos, irmãos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E como eu disse, nós vamos agora encerrar lendo Josué 9, mas antes, já que eu li 1 Coríntios 8, vamos ler também 1 Coríntios 16, porque Paulo completa a sua epístola, dizendo no versículo 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. A quem Deus conhece, a quem o ama. Você ama ao Senhor Jesus Cristo? Não queira conhecimento pelo conhecimento, só para dizer que conhece a Bíblia, mas queira conhecer a Bíblia porque você ama o Senhor. Do contrário, você está em erro. Josué capítulo 9, para encerrar. E aqui eu diria o ensinamento mais importante para nós não sermos enganados. Josué capítulo 9. Josué 9 é um texto um pouco longo, mas é necessário, tá? Você me acompanhou até aqui, deixe-me ver. Nós já passamos de, meu Deus, 1 hora e 40 minutos, né? Já passamos de 1 hora e 40 minutos, mas aqui eu encerro. Vamos lá. Josué 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama
e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-los ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles se deixaram enganar por aquelas vestimentas que aparentemente eram de viajantes longínquos, que ficaram viajando por meses até chegar aos israelitas. E eles foram enganados por aqueles homens, que na verdade eram seus vizinhos de caminho de 3 dias apenas. E eles usaram de astúcia para que os israelitas fizessem aliança com eles de não atacá-los. E fingiram ser de uma terra muito distante, onde eles nunca iriam, mas que queriam aliança com eles, porque queriam servir o mesmo Deus. E enganaram os israelitas. E por que enganaram? Está aqui no versículo 14, porque eles não pediram conselho ao Senhor. A história é muito interessante. Josué capítulo 9, depois você leia novamente, eu creio que você já conhece, reflita e lembre-se. Eu deixei aqui conselhos que eu quero até recapitular, como não ser enganado. Em primeiro lugar, não se precipitando, mas tendo uma reação crítica. Em segundo lugar, não se iludindo com palavras agradáveis, com palavras de elogios, com palavras persuasivas. Em terceiro lugar, não se impressionando com a aparência, seja de vestes, seja de alguém que se faz de pobre coitado, seja de santidade, não se impressionando com quantidade de seguidores, não se impressionando com milagres extraordinários. Então, nós temos aqui conselhos muito bons, mas o principal vem agora, para não sermos enganados. Não acredite em nenhuma doutrina, não tome nenhuma decisão, não siga por nenhum caminho que você não conhece bem, sem que primeiro você tenha consultado o Senhor. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Quem é essa pessoa que se aproximou de você? Você só está vendo a aparência. Você só está ouvindo as palavras. Consulte ao Senhor. Ele conhece o coração. Consulte ao Senhor. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Ele vai responder a você. E como eu vou saber qual é a resposta? É muito simples. Não é fazendo bibliomancia, tá? Senhor, o que é para eu fazer e abrir a Bíblia em algum lugar? Não é assim. Não é. Mas é você orar e no seu coração o Espírito Santo vai te trazer paz ou não. Se o Espírito Santo te traz inquietação, não vá por esse caminho. Agora, não se esqueça que se for uma doutrina, você tem que conferir na palavra de Deus. Confira na palavra. E talvez você não sinta uma paz completa porque o Senhor quer que você confira na palavra. Não se precipite em acreditar em doutrinas, em seguir pessoas, em tomar decisões sem que você tenha consultado ao Senhor. Amém? Esse é o ensinamento de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para você e que você jamais se esqueça daquilo que não eu, mas a palavra de Deus, usando este servo, pelo seu Espírito Santo, nos ensinou. E sempre a Deus toda glória. Amém.